Irmãos, eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu quero saudar a todos com a santa paz de Deus. E Deus tem me mostrado, para compartilhar com vocês algumas obras que Deus fez acerca da minha vida. E uma delas, irmãos, é que, primeiramente, eu quero dizer que o meu testemunho já foi postado uma vez no canal, que foi o testemunho do perfume, né? Que foi quando Deus apresentou meu esposo a mim e a obra que ele fez na nossa vida. E antes disso, até nesse testemunho, quem não viu, que tiver a oportunidade de ouvir, ouve que será muito glorioso, né? Para a vida de cada um. Assim como todos os outros testemunhos postados aqui têm alcançado a nossa vida, né? Tem nos trazido força, tem virtude de Deus, né? Porque a palavra do Senhor é maravilhosa, é edificante. Mas o testemunho também é muito importante, porque você vê que pessoas falhas assim como nós, né? Alcançou a misericórdia de Deus em tantas áreas, né? E Deus tem sido conosco aqui na terra. E sei dizer para os irmãos esse primeiro testemunho que Deus me fez lembrar, eu era de uma igreja evangélica, né? Mas quando eu sempre digo assim, né, pro meu esposo, que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, né, para essa graça maravilhosa, assim como teve na minha vida, eu não era da congregação ainda, mas então esse testemunho que eu vou contar para vocês, eu já estava habitando na minha vida, eu já estava me guardando a minha família, né? Ele já estava me preparando para entrar nessa graça, né, gloriosa. Então, não importa, irmãos, aonde quer que esteja, qualquer grau de parentesco nosso, né, que a gente sente que Deus já confirmou que Deus vai chamar nessa graça, não importa onde esteja, Deus vai ser com eles e Deus vai guardar até o dia que Ele for chamar para as águas do Santo Batismo. Creiamos nisso e tenhamos fé, porque é isso que nos fortifica, é isso que nos fortalece, que nos faz acreditar, né? Que assim como Ele teve misericórdia da nossa vida, Ele tem misericórdia do outro também. Que a gente ora a Deus para que faça uma obra, né? E sei dizer para os irmãos que foi assim. Um belo de um dia eu tava dormindo, né? Eu dormia com a minha mãe e com a minha menininha. Minha menininha tinha por volta de uns 2 aninhos na época, mais ou menos. E sei dizer, irmãos, que eu tava dormindo, de repente eu escutei uma voz, eu tava dormindo num sono muito profundo, mas foi uma voz muito forte, que dizia assim pra mim: levante e vai orar. Naquela hora, irmãos, eu sei dizer que eu fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus, né? Sabe quando você acorda? Tem vezes que Deus te desperta para você acordar e orar, mas você acorda meio sonolento, mas aquele dia não. Aquele dia foi uma voz tão forte que parece que me levantou da cama, porque a hora que eu ouvi a voz, eu sentei na cama assim, e eu já tava como se eu tivesse dormido a noite inteira de sono, sabe? Porque eu acordei muito disposta. E a hora que eu olhei no celular era 3 horas da manhã, e eu levantei meio assustada, porque o meu irmão tava internado no hospital naquela noite e com câncer, irmãos. E eu tava muito preocupada. Eu falei, meu Deus, será que é por causa do meu irmão? Pensei, né? Mas tudo bem, eu obedeci a voz do Senhor, levantei, fui lá no outro quarto, né? Dobrei meu joelho, comecei a orar. Irmãos, eu orando assim, foi como se Jesus falasse assim comigo: filha, me pede pra entrar na tua casa como se fosse hoje. No caso era a casa da minha mãe, né? Então era minha casa ainda, né? Hoje eu tô na minha casa mesmo. Mas era lá. Eu falei, sim, Jesus, entra nessa casa como se fosse, como em presença viva, ó Pai. E nisso eu com os olhos fechados no quarto, irmãos. Eu nem acendi luz, nada. Eu só acendi a luz da lanterna do celular pra iluminar o quarto que eu tava, pra não acordar minha filha, que ela tava dormindo com a minha mãe. E nisso, em espiritual, irmãos, eu vi certinho Jesus entrando na nossa casa, assim. Ele entrando pela porta, assim, da frente, lá da garagem, ele entrando com vestido branco, assim, longo, assim, todo iluminado. E a mão que eu pegava dele queimava lá no quarto.
sabe? A mão que eu tava de mão dada com ele, queimava lá no quarto. Eu me via vestida de branco também, vestido de longo branco, todo coberto assim. E nisso foi entrando, irmãos, ele foi entrando, ele foi abençoando a garagem, ele foi abençoando o corredor, ele foi entrando. Aí nisso ele passou na casa inteira, e nisso que ele foi, porque era o quarto que eu tava, e depois já era o quarto que minha mãe tava dormindo com a minha menina. Nisso que ele foi pra entrar naquele quarto, eu falei, aqui eu estou, Jesus. Ele falou assim, não, antes a gente vai entrar no outro quarto. Falei, tudo bem. Entramos lá. Eu fiquei na porta do quarto olhando, e nisso ele passou a mão assim, do alto da cabeça da minha mãe, assim, até a ponta dos pés, e ele fez a mesma coisa com a minha menina. No que ele fez isso com a minha menina, ela acordou. Ela sentou na cama e ficou olhando pra ele, sorrindo, com o bracinho assim, que ela queria pegar ele, assim, tipo como se ela quisesse dar um abraço, quis ir no colo dele. E nisso ele olhou pra ela e fez um sinal assim, ó. Shhh. Sabe quando você manda alguém ficar em silêncio, que você põe o dedinho na boca assim, faz assim? Assim ele fez. E nisso que ele fez isso, ela ficou deitadinha na cama, quietinha, de olho aberto, mas ele fez assim pra ela ficar quietinha. E saiu. E entrou no outro quarto. No que ele entrou no outro quarto, irmãos, eu senti uma presença tão grande, eu já tava sentindo, mas daí meu coração começou a disparar, que parecia que ia sair pela boca. E aquela mesma voz veio e falou assim pra mim, pra você ver que eu estou aqui, filha. Sai do teu quarto e vai lá. Irmãos, aquilo meu Deus, foi uma presença tão forte, glória ao nome santo do Senhor, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu saí de lá, a menina tava dormindo, se eu chegar lá, a menina tá acordada, eu já vou tomar um belo de um susto, né? Porque, irmãos, a gente não tá preparado, assim, lógico, Deus, ele se apresenta, Jesus se apresenta, os anjos do Senhor se apresentam pra nós, irmãos. Ele pode se apresentar a hora que ele quiser, né, em espiritual, porque nossos olhos, né, jamais poderemos ver assim, mas sei dizer para os irmãos que eu tava assim, extasiada, sabe? A hora que eu entrei no quarto, a menina acordada do mesmo jeito que eu tinha visto na visão. De repente eu olhei pra ela, começou a rir e olhar pra porta do quarto. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina tá vendo. Dali a pouco eu peguei ela no colo, fiz assim, quem tá aqui, filha? Aí ela fez o mesmo sinal que Jesus tinha feito pra ela, assim, de chiu, sabe, com o dedinho na boquinha, assim, e apontou pra porta. Eu comecei a chorar, Irmandade, eu comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, ele tá aqui mesmo. Aí deitei com ela e dormimos. Passado isso, tudo foi muito forte, eu fui trabalhar no outro dia, louvando a Deus, né, que sempre minha mãe ficava com a minha menina de manhã, ela trabalhava no período da tarde, então ela levava minha menina na escola pra mim, de carro, né, então eu almoçava no serviço, tudo lá. E no outro dia não foi diferente, irmãos. E eu tava trabalhando e nisso eu saí pro almoço e eu escutei o carro da minha mãe chegar, assim, parando desesperada, assim, desceu do carro, chorando muito, irmãos. E eu na correria do dia, assim, eu não, nem tinha lembrado do que tinha acontecido na noite passada, né? Mas eu vendo ela chorar, mas ela não conseguia falar, ela chorava muito. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa com meu irmão? Na hora eu já pensei, né? E nisso, irmãos, ela fez assim, Natália, eu não sei o que fazer, me perdoa, me perdoa. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Para, pelo amor de Deus, me pedir perdão, não aconteceu nada, não, tá perdoada, fique em paz. Aí peguei um copo de água com açúcar, dei pra ela. Falei, que foi, mãe? Minha menina correndo, pra lá e pra cá. E aí ela pegou e falou assim, Natália, eu não sei como que a Sofia tá, mas eu te peço perdão se acontecer alguma coisa com ela, eu não vou me perdoar. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Pelo amor de Deus, a menina tá correndo, tá normal, calma. Ela falou, eu não consigo nem enxergar. Ela falou, Natália, eu saí desesperada pra trabalhar atrasada e eu não coloquei a Sofia na cadeirinha e nem apertei o cinto. E você sempre fala pra mim fazer isso e eu não fiz. E eu deixei ela no banco da frente comigo. Ai, Senhor. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mãe. Ela falou isso, a menina na rotatória, eu numa correria, eu fui virar a rotatória e ela abriu a porta do carro e saiu rolando, bateu a cabeça na guia. Quase uma moto pega ela, Natália. Eu falei, meu Deus, mãe, tenha misericórdia, por que você não pôs a menina no banco? Fiquei preocupada, sabe? A hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, mãe. E nisso, irmãos, na hora que eu fiquei preocupada, eu lembrei da visão que Deus tinha me dado naquela madrugada. Eu falei, agora eu entendi porque Jesus me acordou.
Eu olhei pra ela e falei assim, com toda a autoridade que Deus me deu: mãe, fique em paz. E ninguém socorreu ela. Ela falou: não, eu não quis, todo mundo ia chamar a ambulância, tudo. Eu falei que não, pelo amor de Deus, que eu tinha que trazer aqui pra você, que era perto do seu serviço daqui, que eu precisava levar pra você, porque se ligasse o hospital pra você, você ia ficar desesperada. Eu quis trazer ela aqui pra nós levar ela no hospital. Eu olhei pra ela e falei: mãe, fique em paz, que não aconteceu nada e não vai acontecer nada com ela. Ela falou: por quê? Eu falei: porque Jesus teve... Nós tivemos uma visita essa madrugada. Ela falou: essa madrugada, quem foi em casa? Eu falei: Jesus Cristo, você acredita? Ela falou: Jesus. Eu falei: sim, ele foi. Ele me acordou 3 horas da manhã pra mim orar. E nisso, ele visitou a nossa casa, ele colocou as mãos em você e na Sofia. E ele falou pra mim acreditar que ele estava lá, pra mim ir lá no quarto. E na hora que eu entrei no quarto, a Sofia fez um sinal pra mim, o mesmo sinal que ele tinha feito pra ela. E eu senti muita virtude, eu senti que ele estava lá, mas eu não entendi o que ia acontecer. E agora você me contando isso, agora eu entendo que Jesus me levantou pra mim orar naquela madrugada de ontem, pra ter esse livramento na vida dela e preparar você pro susto que você levou. Daí nisso ela começou a chorar, falou: nossa filha, eu acredito, porque eu nem sei como a Sofia tá. Eu falei: nem sabe, ela tá correndo, mãe. Eu fui olhar, irmãos, não tinha nada, nada. Pra glória de Deus, nenhum arranhão nela, nada. Ela tava normal, porque ela quando sente dor, ela chora. Ela tava normal, brincando, parecia que nem tinha acontecido nada. Parecia não aconteceu, né? Deus livrou. E sei dizer, irmãos, que esse foi um testemunho muito glorioso que aconteceu na minha vida. E passado isso, depois eu já estando na graça de Deus, teve uma outra vez também que eu fui congregar, né, no Jardim América, na minha cidade de Jaú. E nisso, irmãos, Deus mandou a palavra. E no serviço que eu tava era uma prova, sabe? Todo final de semana, a moça que trabalhava, né, junto comigo, a proprietária da empresa, perguntava como foi meu final de semana e tudo mais. Mas você percebia que era um ar que não espiritual, sabe? Era algo espiritual. E nisso eu tava ouvindo a palavra de Deus e o irmão, Deus tomou a boca do irmão e apontou pra mim assim. E falou assim: eu vejo uma corda no seu pescoço, mas Deus manda eu pregar pra você. Vai acontecer um grande livramento essa semana ainda na tua casa. Você vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus não livrou da fornalha de fogo. Mas Deus mandou o anjo do Senhor na fornalha com eles, e o fogo que estava lá não os queimou. Mas foi louvado e exaltado o nome de Deus. Irmãos, e eu com aquela palavra, eu fiquei meio assim, porque eu falei: meu Deus, né, mas corda no pescoço, pensei, pelo amor de Deus, né, nunca, né, não tô pensando em nada. Eu achei que fosse alguma coisa da pessoa tirar a própria vida, e não era o meu caso, porque eu não tinha pensado nisso jamais, né. Mas aí passou, eu fui embora com aquilo. E naquela semana, no sábado, eu tava limpando a casa da minha mãe, e nisso o meu esposo tava lá, né, minha menina. Eu falei pra ele: vai no mercado pegar a mistura, que enquanto isso eu vou fazendo arroz, eu paro pra fazer o almoço rapidinho, depois eu continuo a limpar. E isso ele foi, pegou lá o bife empanado. E eu arrumando a casa tudo assim, já adiantei o arroz, aí ele chegou, já pus a gordura pra esquentar. A hora que ele chegou, eu coloquei o óleo, coloquei a gordura pra esquentar. E tinha a roupa batendo na máquina, eu já ia aproveitar e estender. E nisso eu perguntei pra ele, falei: você sabe ver gordura quando esquenta? Ele falou: sei. Falei: bom, se você sabe, então fica olhando a gordura, a hora que esquentar você me chama, que eu frito os bifes, né? E ele: tudo bem. E nisso eu falei: rapidinho, é só pra mim pôr pelo menos a roupa dentro da bacia, depois eu já estendo. Ele falou: tá bom. Aí eu coloquei a roupa assim e nem fazia 10 minutos que eu tava lá colocando a roupa dentro da bacia. Eu escutei ele falando: ai meu Deus, não sei o que. Eu falei: você desligou o óleo? Ele falou: eu desliguei. Aí eu parei o que eu tava fazendo e fui lá. Nisso que eu fui lá, a panela tava com a tampa fechada assim. Minha menina tava assistindo televisão na sala.
o desenho. E ele tava assim, perto de mim assim, e sempre no filtro de água fica um copo pra tomar água, né? Nisso eu vi a panela fechada, o fogo tava desligado. Eu falei, o que aconteceu que você tava falando, né? Ele falou assim, não, eu achei estranho, essa panela tava meio esquisita, saindo fogo pela alça assim. Eu falei, ai meu Deus, o que você fez? Ele falou, tampei nisso. Ele falou, desliguei o fogo. Eu falei, você tem certeza que você não deixou esquentar muito o óleo? Ele falou, não. A hora que começou a esquentar, eu desliguei. Eu falei, tudo bem. A hora que eu abri, irmãos, a tampa da panela para poder pôr o bife, aquilo subiu um fogo até o teto da cozinha. Aquilo, eu falei, santo Deus. Aquilo me deu um desespero, irmãos. Aquele fogo, e aquele calor daquele fogo, e eu e ele naquela cozinha, eu não sabia o que fazer, porque pela porta da cozinha não dava pra passar. Porque se passasse o fogo podia queimar. Não dava pra sair. Não tinha saída, irmãos, da casa. Não tinha. E na hora eu nem pensei, sabe? Eu falei, eu vou deixar esse fogo aqui. Vai pegar fogo na casa. Tem que apagar o fogo. E na hora, irmãos, o desespero, por permissão de Deus, me veio na hora falar assim, ó. Pega um copo de água e joga. Ai, irmãos do céu. Eu nunca tinha passado por isso. Eu falo assim que a gente não sabe até não passar, né? E nunca pensei, né, que ó, falta de experiência, eu nunca pensei que se ele fosse jogar o copo de fogo, o copo de água, que ele fosse fazer mais uma explosão daquela que fez, né? E nisso ele pegou o copo de água e jogou, irmãos. O que ele jogou, aquele fogo fez assim, ó, pum! Mas fez um barulho que a cozinha inteira ficou com fogo, assim, uma fumaceira. E eu falei, santo Deus, tem misericórdia, apaga esse fogo. No que eu falei isso, irmãos, o fogo fez assim, ó, fez aquele barulho e apagou. Apagou. O fogão ficou cheio de óleo. A cozinha inteira de fumaça, de branca a cozinha ficou preta. Inteira preta a cozinha. Aquilo me deu um desespero, mas eu vi aquele fogo, aquela coisa. E eu olhei pra ele, eu vi que tava tudo bem com ele e tudo. Eu falei, ó, vai pra fora com ela, tá muita fumaça aqui, faz mal. Aí ele pegou a minha menina, foi pra fora, no ar livre. E nisso eu fui tentando cessar aquela fumaça. Fui limpando a casa preocupada, aquela coisa, aquele desespero, né? Falei, tenho que fazer o almoço, mas dessa vez eu vou ver a gordura e vou fritar. Aí ele ficou com tanto medo, ele falou, não, pelo amor de Deus, não vai fazer nada não, vai tacar fogo de novo. Eu falei, não vai tacar fogo, eu sei como que é a gordura quente, mas você deixou esquentar demais. Como que tava a gordura a hora que você viu sair no fogo? Ele falou, tava borbulhando. Eu falei, não pode borbulhar. Aí eu expliquei pra ele, falei, ó, eu vou te mostrar como é a gordura quente pra você ver. Eu falei, e nisso passou, limpei tudo, irmãos, e peguei, e liguei o fogo novamente, depois de estar até limpo, peguei outra panela, né? Liguei, mostrei pra ele a gordura quente, fritei os bifes, tudo, a gente almoçou em paz. E eu limpei a casa, deixei tudo em ordem, tive que entrar em contato com o pintor, pro pintor pintar a casa, pra glória de Deus. Era só a cozinha que tinha ficado tudo daquela forma. E ele cobrou somente R$70 pra pintar a cozinha pra nós. Pra glória de Deus, tinha a tinta lá que dava pra pintar, não precisou comprar tinta. Eu falei, santo Deus, ai, nossa, irmãos. A gente ficou tão preocupado, sabe? Mas serviu de lição, né? Mas por quê? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? Ele permitiu pra concretizar aquela palavra que ele disse, né? Que iríamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, e de verdade, irmãos. Eu vendo vídeos na internet depois de queimadura, tudo, irmãos, se joga a água, o fogo veio na pessoa, tantas pessoas que se queimaram, que foram correndo pra rua pegando fogo por causa disso, desse tipo de fatalidade, né? Tantas casas que pegou fogo na casa inteira, a pessoa saiu pra rua e deixou a casa pegando fogo, sabe? E Deus foi conosco, porque não aconteceu nada com o fogão da minha mãe, que ela podia ter ficado muito brava com nós. A única coisa foi a pintura da casa, que teve que pintar, mas a gente pagou. E nós estávamos ali intactos, para a glória de Deus. Irmãos, foi um livramento e tanto na nossa vida. E depois disso, irmãos, o outro testemunho também, que Deus me dá de contar,
Eu estava na minha casa agora, que eu já moro atualmente, né? Com meu esposo dormindo, e nisso Deus me deu um sonho. Nesse sonho, irmãos, ele me mostrava eu num mercado com o meu pai, com a minha filha e com o meu esposo. Meu pai não é daqui, meu pai é de outra cidade, né? Mas ele me mostrava no mercado que eu nunca tinha ido. E eu nesse mercado, irmãos, eu comprando, disse que no sonho eu falava que eu queria comprar maçã para minha menina, que ela gosta muito, só que ela gosta de um pacote fechado que já vem maçãs pequenas assim. E por conta que tem sempre desenho assim na embalagem, então ela gosta. Criança é assim, né? E aí eu sempre pego esse pacote e naquele dia não tinha. E o meu pai falava assim, nossa, mas não compensa você pegar esse pacote, porque olha essas maçãs que grandes. Aí eu olhei do lado, tinha um monte de maçã muito grande, assim, bonita. Muito grande mesmo, do tamanho assim, não sei nem explicar. Pouco menos que um melão, mas era grande assim, bonita, vermelha. Falou assim, olha, o peso dessas maçãs sai mais em conta se você pegar do que você pegar essas maçãs pequenas. E você corta, né? Então ela dura bastante. Eu falei, é verdade. Passou que eu... E daí eu passando com eles no corredor de chocolate, disse que eu vi uma barra de chocolate bem grande. Eu falei, nossa, que barra de chocolate grande, né? Eu falei, eu amo chocolate. E nisso ele falou, sim, você quer pegar? Eu falei, não, pai, eu só trouxe o valor para comprar as maçãs, isso no sonho. E aí eu acordei e falei, Senhor, o que o Senhor tem para me mostrar nesse sonho, né? E eu comecei a pedir interpretação para o Senhor. E nisso Deus ao longo do dia me revelou assim, filha, a maçã simboliza o pecado, que Adão e Eva, né? O simbolismo do pecado de Adão e Eva foi a maçã. Eu falei, e o chocolate? Ele falou, o chocolate significa o quê? O sabor. Por quê? O pecado tem se aumentado na humanidade. E por causa do pecado ter se aumentado, as pessoas que estão no pecado, elas veem o pecado como algo bom. Como algo saboroso ao vosso paladar. Eu falei, meu Deus, santo Deus, é verdade. Ele falou assim, e por isso, por ter sido colocado para a humanidade que esse algo bom, é normal, está se aumentando. E muitos estão se perdendo. Eu falei, santo Deus, ele falou. Então, filha, testemunhe esse sonho que eu te dei, para que as pessoas acordem para o que está acontecendo, porque já é o tempo dos fins, e ele diz na palavra que porque o pecado iria se aumentar muito, o amor de muitos esfriará. E esfria, e está esfriando mesmo, né, irmãos, que a gente vê que tantas coisas que estão acontecendo. E eu comecei a orar a Deus, e nisso, irmãos, passado-se aquela semana, um outro dia eu dormindo também, eu vi uma luz muito grande, só que eu não conseguia abrir o olho. E como a gente dorme com tudo apagado, eu percebia que era uma luz no quintal. E eu falei, meu Deus, né, que luz forte é essa? E eu não conseguia acordar. E nisso Deus me mostrou uma visão, ele me mostrou um anjo muito, muito valoroso, assim, com umas asas enormes no quintal da nossa casa. E nisso eu via muitos copinhos pequenos, mas copinhos como se fosse copinho de vidro pequeno de água. Muita água, muito copinho de água no quintal da nossa casa. Não tinha espaço para pisar, só tinha aquele monte de copinho. Ele foi colocando aqueles monte de copinho. E ele pôs as mãos assim e foi embora. E nisso eu acordei e eu falei, meu Deus, que foi muito forte a presença, irmãos. Foi muito forte a presença daquele anjo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer mostrar para mim com essas águas? O que eram essas águas que ele colocou aí no quintal da nossa casa? Ele falou assim para mim, as águas significa a água da vida. Aquele que beber da água da vida, que é a minha água, não terá sede.
mas sede de justiça. E nisso eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, glória a Deus, e porque ele veio no nosso quintal. Ele falou assim, o seu quintal já está consagrado por mim, filha. Fique em paz que no tempo certo eu te mostrarei o restante dessa visão. Nisso ele já me mostrou, irmãos, e assim que se for realizada eu compartilharei com os irmãos. Foi muito forte o que ele me mostrou, foi muito grandioso. E eu fiquei muito contente, né, dele ter me mostrado aquilo. Eu falei, meu Deus, santo Deus, né? Passado isso, irmãos, eu tive um outro sonho que diz que eu estava num estádio, eu não lembro, eu não sei onde é aquele estádio, que eu nunca fui num estádio, e nem muito menos naquele. E eu tava naquele estádio e muita gente, irmãos, uma multidão muito grande. E nisso eu olhava para o lado, as pessoas gritavam assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu falava, meu Deus, por que essas pessoas estão gritando? Jesus está voltando sim, mas por que tá esse desespero? E eu olhava para o céu, irmãos, e eu via o céu abrindo assim, e uma luz muito grande vinda do céu, assim, era como se o céu inteiro tivesse cinza e tivesse um sinal de um buraco se abrindo assim no céu, e algo muito grande, um anjo ali. E nisso as pessoas que eram escolhidas, Senhor, subindo, só que ele me mostrou como se fosse em câmera lenta para mim entender a visão, para mim ver, né? E eu vi, irmãos, as pessoas subindo como se fosse numa fila. E nisso eu olhava para o lado e eu via muitas pessoas com a Bíblia gritando, Senhor, Senhor, eu estava te buscando, mas eu pequei, o Senhor falou comigo e eu não me arrependi, Senhor, tem misericórdia, não me deixe aqui. E nisso eu olhava para o outro lado, outra pessoa gritava, Senhor, Senhor, as pessoas me falaram da tua palavra, mas eu não acreditei, porque eu quis me saciar com os amores e prazeres dessa carne, dessa vida. Eu não me batizei, Senhor, eu não escutei a tua voz. Tem misericórdia, não me deixe aqui. E nisso, eu ouvi outras pessoas falando, vamos, corre, vamos, que Jesus está nos chamando, o anjo está nos chamando, já é hora de nós irmos embora. E nisso, irmãos, eu subia naquela fila, e eu olhava aquelas pessoas e tinha uma pessoa que eu olhei que eu conhecia e daí aquela pessoa olhou pra mim, que é uma irmã da igreja também. Ela olhou pra mim e ela falou assim, oi irmã, nós estamos aqui. Eu falei, sim irmã, é verdade. Jesus veio nos buscar e eu olhava aquelas pessoas, eu falava, irmãs, eu quero ajudar aquelas pessoas e agora, né? Não tá mais tempo, ela fazia, não dá mais tempo, irmã, já fizemos a nossa parte. Vamos subir com o nosso Senhor. Elas não quiseram ouvir. E aquilo, irmãos, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu estava feliz porque chegou o dia do encontro com o nosso esposo. E aí ela falou, como é bom servir a Deus. Eu falei, é verdade, irmã. Deus é maravilhoso. E nisso nós subimos, e nisso eu vi um campo muito lindo, irmãos. E eu via Jesus e eu abraçava ele assim. Eu senti uma alegria tão grande de abraçar ele. Eu chorava muito. Ele falava, estamos aqui, filha. E passou, irmãos, eu acordei. Mas, lógico que não vai ser assim, porque tá na palavra. Tá na palavra que assim como um relâmpago que se inicia no Oriente, se finda no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será rápido, não dará tempo de ver nada disso. Porque ele me mostrou em câmera lenta, irmãos. Ele me mostrou para mim entender a aflição do povo. Porque, irmãos, nós estamos num tempo que nós falamos das coisas de Deus, nós mandamos testemunhos de Deus para as pessoas, para os nossos familiares, tudo. E as pessoas, elas não dão ouvido, irmãos. É muito triste, né? Eu não sei se tem acontecido com vocês, mas eu creio que também tem acontecido. Mas é muito triste, irmãos, e a gente fica pensando, né? Imagina a hora que chegar a vinda do Filho de Deus, que é o que nós tenhamos esperado ansiosamente, porque esse mundo não nos traz nada, irmãos, infelizmente. Temos momentos bons sim com a nossa família, poder buscar o Senhor, poder entoar hinos de louvores, ouvir testemunhos, né? Ter a comunhão com o Senhor.
Mas, irmãos, a gente não pode olhar para as notícias e para as coisas que têm acontecido, porque isso traz grande aflição para nós que buscamos a Deus e entendemos já as coisas, né? E sei dizer para os irmãos que foi essas visões que Deus me deu, irmãos. E foi muito glorioso. E eu ouvindo o testemunho de cada um de vocês, né? No canal, eu senti fortemente Deus expulsar no meu coração de estar compartilhando com vocês essas visões, né? Que Deus me mostrou. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ouvir na comunhão. E que Deus possa nos fazer ser firmes e fiéis até o fim, até que o nosso Pai venha nos buscar, né, desse mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, a santa paz de Deus.